Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopo de Villanueva. Desde já agradeço minhas doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Ao que parece, o meu último vídeo a respeito do MBL, em particular do MBL sulista, falando impropérios extremamente grotescos a respeito dos migrantes paraenses e em particular de migração em geral a Santa Catarina, causou um impacto psicológico muito forte a eles. E, evidentemente, agora que eles ficaram tanto sem argumentos sobre o assunto, estão apelando até mesmo ao assédio judicial. Ou seja, se você me acusou disso, aquilo, você vai ser processado, blá blá blá, e assim sucessivamente. Eu penso que esse tipo de situação parece que perdeu um pouco o rumo da questão, justamente porque eu já cansei de ouvir membros do MBL, inclusive um deles me procurou, me enviando o projeto de lei, afirmando se eu tinha lido o projeto de lei, blá blá blá. Aí eu disse não. Sabe por quê? Porque as falas do vereador Matheus Batista foram anteriores ao projeto que ele apresentou. Então, quer dizer, o Matheus Batista apresenta uma coisa, dizendo que quer criar restrição ao fluxo migracional, e ele direciona essas fichas, direciona essas forças ou essas energias contra os paraenses, e depois, quando ele apresenta o projeto, ele faz uma amenização desse projeto, textualmente falando. Aí, quer dizer, o MBL fica num jogo retórico extremamente dúbio, ora dizendo uma coisa e ora afirmando outra. Mas vejam, o estrago já foi feito. Se vocês falaram que poderiam criar leis municipais restringindo a liberdade de ir e vir do migrante, afirmando que ele tinha que comprovar residência ou coisa parecida, sob pena até mesmo de ser banido, se vocês apresentam uma lei que é totalmente diferente disso, eu digo que vocês fizeram uma péssima propaganda de si mesmos. E vocês, inclusive, promoveram os piores tipos nesse sentido, porque, lamentavelmente, existe um número significativo de pessoas que não gostam de brasileiros de fora, e em particular brasileiros das regiões mais pobres do Brasil. Então, no meu entender, esse tipo de manifestação ou esse tipo de publicidade realmente me parece muito bizarro. Muito bizarro. E eu não tiro nenhum ponto daquilo que eu falei a respeito dessa manobra estúpida de publicidade. Ou essa manobra que visa, evidentemente, ganhar votos de pessoas que querem o imigrante, ou migrante, como você chamar, fora. E é interessante que o Matheus Batista agora está ameaçando processar qualquer pessoa que faça críticas dizendo que se alguém afirmar que ele está querendo proibir pessoas de fora a entrar em Joinville, ele vai processar, vai obrigar as pessoas a pagarem 20 mil reais ao município de Joinville. Só que existe um problema. A executiva do União Brasil, por exemplo, condenou as suas falas e, inclusive, vou até ler aqui o texto. A Comissão Executiva Nacional da União Brasil aplicou, cautelarmente, 3 punições ao vereador Matheus Batista, de Joinville, Santa Catarina, que apresentou um projeto de lei para proibir a migração de nordestinos para a cidade. Ou seja, é o seu próprio partido que está afirmando que você quer proibir nordestino entrar na cidade. Será que o Matheus Batista vai processar o seu próprio partido por conta dessa declaração pública do União Brasil? Então, o que vale para Chico vale para Francisco. E é evidente que se o senhor Matheus Batista se presta a depreciar os paraenses e talvez até mesmo os nordestinos, aí fica naquele quiprocó, naquele discurso escolástico de que não, eu não falei dos nordestinos, só falei dos nortistas, como se isso fizesse muita diferença de passagem. Você falou de imigrante pobre que está chegando perto da sua casa e que você quer vê-lo à distância. É o que você transmite. E mais além, no vídeo em que você fala com uns comparsas bebendo lá cerveja, você expressa abertamente que deveria haver uma política de expulsão de mendigos, que deveria ter uma política de expulsão de favelados. Se esses favelados não fizessem parte
da circunscrição do município, ou esses mendigos, eles tinham que ser banidos onde eles podiam ter programas assistencialistas. Paciência, paciência, são suas palavras, são as palavras dos seus amigos. E qual é o julgamento que eu terei sobre essas palavras? Bater palma para você? Claro que não. Sua proposição é abertamente absurda. Sua proposição é completamente absurda. Completamente bizarra, para dizer o mínimo. Tá? Para dizer o mínimo. Vamos analisar esse vídeo aqui chamado Recado aos Haters do MBL e Missão. Primeiramente, eu não me considero hater do MBL. Eu fiz pesadas críticas a uma linha de pensamento que promove o preconceito e a discriminação contra categorias sociais e de origem mais pobres do Brasil. E vocês estão transformando esses preconceitos numa força política, numa força ideológica no sul do Brasil. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Pois é. Deixa eu só colocar aqui. Seguinte, vamos conversar então, já que a gente vai começar a falar de hater. Tem um. Atacou, eu acho que ele fez um vídeo atacando hoje o Batista e o Balada e o Impera. É isso, o Balada? Exatamente. O cara chegar nesse nível, assim, ele é muita falta do que fazer, né? Pelo amor de Deus. Atacar o Balada. O cara tá atacando a série Y no MBL. Bom, pelo menos você se reconhece numa categoria inferior de MBL. Porém, você tem um endosso da classe A do MBL. O seu discurso é muito lamentável, cara. E vamos analisar isso aqui, tá? Vamos nos aprofundar. Nossa, Will. Obrigado, Balada. É bom fazer esse programa com você. Vamos ver aqui o que ele... Isso aqui é simplesmente incrível o que ele falou aqui. Não, olha só a audácia. Se eu quiser, eu posso chegar em Joinville e formar uma barraca em Joinville e foda-se você. Sabe por quê? Porque é o meu chão. O Brasil é o meu chão. Se eu quiser. Não, e assim, eu não coloquei só um texto, depois ele complementa. Não, se eu quiser comprar um terreno em Joinville, eu vou. Eu falei, cara, ninguém. Ninguém tá impedindo. Eu te mandei um corte dele aí também, se você puder colocar. Coloco. Cadê? Tá no zap. Obviamente o que ele tá falando do Matheus Batista. Esse cara aqui, pra quem não conhece... Vou colocar aí, Júnior, na tela. Coloca. Não, acho que só o dono da... Vocês vão perder a vergonha de serem filhos da puta. Antigamente, você ficava na roda de amigos, no celular, no WhatsApp, falando mal de negro, falando mal de nordestino, falando mal de paraense, são todos vagabundos, que era não sei o que, são favelado. Não. Então, aparentemente ele falou que a gente ficava no grupo de WhatsApp falando mal de negro, falando mal de nordestino, falando mal de minorias, né? Então agora esse vagabundo vai ter que comprovar isso na justiça, né? Cara, eu não preciso comprovar nada na justiça. Você falou publicamente contra certos tipos de pessoas que são consideradas deserdadas, que são consideradas categorias inferiores da sociedade. Eu não preciso provar o que você fala entre muros. Você transformou isso em público. Vejam, por exemplo, o fato dos mendigos. Esse cidadão, por exemplo, estava dizendo que para expulsar os mendigos de Curitiba, vejam o vídeo original. Eu não estou acrescentando palavras a ninguém. Eu estou descrevendo o que eu ouvi. Para banir ou repelir os mendigos de Curitiba, que segundo eles são de fora da cidade ou do município, então tem que cortar benefícios sociais, assistência social. E esse maluco ainda disse que a Igreja Católica e demais igrejas, como também demais instituições e ONGs privadas, deveriam ser proibidas de ajudar os pobres, de ajudar as pessoas em situação de mendicância. E o Estado, no caso na figura do município, deveria monopolizar a caridade e criar inúmeras restrições burocráticas para ajudar essas pessoas. Como é que você não quer excluir certas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade com esse discurso? Ora, se você falar isso publicamente e você não se dá conta do teor extremamente discriminatório que você direciona a brasileiros pobres, que dirá então o que você fala no celular, cara? Então eu não preciso provar mais nada, cara. Porque vamos analisar por uma conclusão lógica. Vamos analisar a questão por uma conclusão lógica. Este sujeito, com Matheus Batista e muitos outros, estão preconizando a ideia de que os brasileiros pobres e os demais brasileiros das regiões mais pobres do Brasil devem ter um tratamento diferenciado com relação aos brasileiros do Sul. É a conclusão lógica que se chega com relação ao discurso. Vejam esse cara aqui de preto. Esse cara de preto aqui, que vocês estão vendo com uma cerveja, afirmou também claramente que o curitibano não deveria contratar mão de obra fora de Curitiba.
Em outras palavras, ele está pregando claramente uma discriminação nas relações de trabalho a pessoas que não são curitibanos, a pessoas que não são parte do município. Numa tacada só, eles violam a liberdade de contratação, a liberdade de ir e vir, a liberdade econômica, assim sucessivamente. Aí depois eles não querem ser chamados de preconceituosos. Não querem ser chamados de discriminadores. Ué, mas vocês estão pregando basicamente isso. E observem que a bateria contra o estado do Pará não é porque o Pará vai trazer uma favela nas costas. É porque simplesmente o paraense é um elemento estranho no sul do país. Ele não é um elemento estranho como cidadão brasileiro, mas como cultura e como aspecto físico. Ou seja, ele tem a pele morena, ele tem uma expressão física indiática, enquanto nós observamos uma certa predominância, ou pelo menos um número significativo de pessoas brancas no sul do país. E mais além, o Pará não é o maior fluxo populacional da região sul. O maior fluxo populacional da região sul é de gaúchos, paranaenses e paulistas. Ou seja, na verdade, o que nós chamamos de fluxo populacional está centralizado no sul. O único elemento estranho aqui é o paraense e talvez alguns elementos nordestinos. E toda a discussão desse pessoal está direcionado justamente a esses elementos que eles consideram estranhos e, detalhe, das regiões mais pobres do Brasil e das regiões também com a pele mais escura do Brasil. Então, qual é a conclusão lógica que eu posso chegar quando um sujeito fala publicamente um bocado de merda sobre paraense no WhatsApp, por exemplo, onde você tem mais liberdade para falar merda, onde ninguém te fiscaliza e onde você tem um círculo de pessoas que pode até endossar os seus próprios preconceitos? Eu não quero nem pensar nisso, no show de horrores que deve ser o WhatsApp desse pessoal. No show de horrores, porque o vídeo já é por si só horrível. O vídeo por si só é bizarro. E os caras realmente revelam os piores preconceitos das classes médias brasileiras, como os piores preconceitos daquelas pessoas das regiões mais ricas do Brasil. E esse pessoal está politizando esse discurso, está transformando esse discurso como algo viável politicamente. Mesmo que o Matheus Batista apresente um projeto de lei que seja contraditório aparente ao seu discurso político, no entanto, o estrago que ele já fez é muito grande. Porque agora o paraense vai ser mal visto como um favelado, como um sujeito que tem que ser proscrito pelo fato de ele ser pobre. Quando, na verdade, a gente sabe que esse raciocínio não é verdadeiro. Não é verdadeiro por quê? Não é verdadeiro porque quem vai para Santa Catarina vai para trabalhar. Não vai para ser vagabundo. É evidente que dentro dessa leva de imigrantes pode haver um ou outro vagabundo. Isso é normal. Isso é até normal. Como também vocês podem ter certeza que houve alemães que saíram da Alemanha e vieram para o Brasil. Havia uma banda podre desses alemães. Ninguém era certinho assim, né, tão perfeitinho. Então a migração, ela tem esses desafios. Agora, o que esse pessoal fala? Esse sujeito de preto aqui disse: eu quero que os mendigos se fodam. Eu estou preocupado somente com os curitibanos. Foda-se o Brasil. Inclusive, ele afirmou claramente que deveria pegar os mendigos e deportar os mendigos para Altamira, no sul do Pará. Só que esse ignorante não sabe que no sul do Pará existem muitos sulistas. Existem muitos gaúchos, catarinenses, paranaenses e sucessivamente. Aí eu pergunto, será que esses paranaenses, gaúchos ou catarinenses são invasores também? E mesmo no Mato Grosso, muitos gaúchos foram para o Mato Grosso e hoje são podres de rico por causa do agronegócio. Eles também são invasores de terras? Então por que, durante uma determinada época da história do Sul, o Sul repeliu gente? Porque essas pessoas não tinham nada. Essas pessoas têm condições muito parecidas com as condições do paraense que vai para o Sul. Claro que eu não diria totalmente parecidas, porque as condições são bem mais precárias, porque a carência de uma estrutura também facilita essa precariedade. Enfim, existem inúmeras questões aqui, tá? Mas, no final, o cara fala um bocado de merda em público e tá ofendidinho por causa que ele publiciza certas ideias horrorosas
ele está ofendidinho porque a gente possa especular o que ele fala no celular. E veja que eu não estou falando nem mesmo dele especificamente no discurso. Eu não estou falando dele. Eu estou falando de um certo perfil psicológico que fala um bocado de merda sobre vários tipos humanos brasileiros. Ah, porque o nordestino é preguiçoso, porque o nortista é vagabundo, porque isso, aquilo. Tudo bem, eu acho que existem realmente nortistas que são preguiçosos, etc. Existem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar. E eu acho que pelo fato do Pará ser um estado que tem uma instrução muito baixa da população, e isso evidentemente afeta a produtividade dessas pessoas. Pelo menos uma boa parte desse pessoal vive em situações de muita penúria. Isso é um fato. E eu não nego isso. E isso afeta, inclusive, o desempenho dessas pessoas no ambiente do trabalho. Só que as pessoas que vão para o sul do Brasil são, em geral, gente que quer fugir dessa penúria. Que quer fugir dessa situação de estagnação. Como no Nordeste é a mesma coisa. Como no próprio Sul é a mesma coisa também. Ainda que, claro, analisando certas variações econômicas e certas nuances econômicas um pouco mais diferenciadas, mas na prática é a mesma lógica. Eu vou buscar um determinado lugar para melhorar de vida. Basicamente isso. Aí eu vejo um bando de idiotas reunindo, falando merda sobre mendigo, merda sobre pobre, merda sobre nordestino, merda sobre nortista, e eles não querem ouvir nada, ainda ficam nesse papo de assédio judicial. Olha, eu vou processar, porque você vai ter que provar isso. Cara, eu não preciso provar nada. Você publicizou certos preconceitos que são extremamente odiosos, cara. Eu não preciso provar nada. E eu fiz apenas um exemplo. Muito desse tipo de gente que fica falando mal disso, de aquilo, quando eles estão no celular, eles falam coisas até piores. Porque nós estamos no privado e, portanto, a gente fica mais desinibido para expressar os nossos preconceitos. E eu não estou dizendo que necessariamente você tenha falado isso. Não estou dizendo que você falou isso. Mas publicamente você falou certas coisas que, no meu entender, são bastante aberrantes. Ainda que não seja necessariamente isso. E que, portanto, tem certas pessoas que já perderam a vergonha de falar merda. Então, eu não estou dizendo especificamente se você falou tal coisa ou isso ou aquilo. Eu estou falando que há certos tipos de pessoas que destilam certos preconceitos no âmbito privado e que hoje estão perdendo a vergonha no âmbito público. Vou reconsiderar. Quem diz que mendigo tem que ser deportado para Altamira está dizendo que os parentes são desprezíveis. Está dizendo que as pessoas aqui do norte do Brasil não merecem nenhum tipo de consideração humana. Isso é uma falta de responsabilidade tremenda, cara. Hoje que já tem uma leva de paraenses que são figuras diferenciadas dentro dessa migração que é tão somente sulista, aí vocês alimentam certos tipos de ressentimentos, certos tipos de injustiças que serão aplicadas justamente porque vocês estão dando força ideológica e política a crenças e preconceitos odiosos. Essa é a minha linha de argumentação. Então pronto, tá explicado. Vamos lá. Quem é essa pessoa? Desculpa, Will, só que eu não consigo chegar. É um retardado, é um random qualquer. É o Conde Lopô. Ele era, na época antes das discussões políticas na internet, que era lá no Orkut, ele tinha até algum reconhecimento, ele brigava. Tinha discussões ali com o Pirula, com o próprio Clarion de Lafalotte, toda essa época, entendeu? Entendi. E ele meio que não entrou nessa onda política, agora tá querendo entrar pra falar de política falando bosta ainda por cima. Não, cara, falar bosta é esse vídeo que vocês publicaram, cara. Qualquer pessoa minimamente decente vai sentir repugnância por vocês. A não ser que alguém seja do sul do meu país e acredite realmente que os sulistas sejam geneticamente superiores ao resto do Brasil. É basicamente isso. E agora vocês estão nesse joguinho porque vocês apresentaram um projeto de lei que é um pouquinho diferente daquilo que vocês argumentavam até então? Para jogar uma ducha de água fria e dizer: olha, tá vendo? Vocês são assim, assado coisa. Para, cara. Para, você não subestima a nossa inteligência, cara. Não subestima a nossa inteligência. A gente não é burro, cara. A gente não é burro. Vocês não são mais inteligentes do que a média dos brasileiros, cara. E eu posso dizer que há muito paraense e há muito nordestino muito mais inteligente do que esses três patetas falando besteira aí. Vamos lá. Porque o Matheus Batista está fazendo uma lei o seguinte: quem pode ir para Joinville? Todo mundo, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Todo mundo. Então você vai para Joinville e só avisa onde você está. Isso na Europa já é assim. Por quê? O que você não pode fazer lá? Você não pode, como esse imbecil aí que eu não sei quem é, falou, eu vou lá e faço uma barraca. Não, você não pode. Você não pode fazer uma barraca em espaço público, que é espaço público. Quem é que está dizendo de espaço público? Ao que parece, esse engenheiro Léo é um tipo daqueles sujeitos que tem uma aparência de quase 50 anos, mas a idade mental é de uma criança birrenta, de uma criança falastrona. Vamos lá. Quando eu disse que eu posso ocupar qualquer território nacional,
Eu não estou dizendo que vai se ocupar uma rua. Mas, por exemplo, muitas cidades brasileiras nasceram de ocupações territoriais, até mesmo irregulares. Existem cidades do Brasil que nasceram de uma fazenda. Havia uma fazenda, havia um proprietário de terras ali, e aí o pessoal começou a colonizar ao redor desses proprietários de terras, e no final surgiu uma cidade, com todos os aspectos irregulares, com todos os aspectos imprecisos que engendraram essa ocupação. Então veja que esse bobão reduz a dimensão da ocupação territorial a um conceito bastante simplista. E partindo da pressuposição de que eu falei justamente porque o próprio Mateus Batista, e não só o Mateus Batista, mas os 3 patetas que estavam conversando com ele, afirmavam claramente que deveriam criar normas restritivas para a entrada de novos migrantes ou de novos personagens da cidade, tá? Baseado em critérios logísticos de recursos, eu estava afirmando claramente uma coisa bastante óbvia e que é um direito constitucional. Se eu quiser ocupar qualquer parte do território nacional, ninguém pode me impedir. A única coisa que se pode impedir talvez seja um planejamento urbano, um planejamento regularizado de ocupação. Ou seja, o poder público pode estabelecer políticas de planejamento ocupacional do território. Sim, é uma coisa. Mas se não há esse planejamento, por exemplo, existem cidades cujos habitantes, em boa parte, ocuparam terrenos da prefeitura. E como o poder público não fez absolutamente nada, esse terreno acabou se tornando um bairro. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês acham que o poder público vai ter que expulsar essas pessoas? Claro que não. Como também esse bobão aqui fala de propriedade privada, ocupação de propriedade privada, se uma pessoa com uma propriedade privada e o dono não reivindica essa propriedade privada, dentro de um determinado tempo ele pode reivindicar o uso capião. Então não é crime. Não é crime. Depende de certos tipos de circunstâncias. Existe sim um artigo do Código Penal que fala de invasão de propriedade. Mas, por exemplo, se existe uma propriedade que não está sendo usada por ninguém, nem mesmo pelo próprio proprietário, e alguém ocupa pacificamente, e ocupando pacificamente, ele se torna posseiro daquela propriedade, ele pode, dentro de determinado tempo, reivindicar até mesmo a propriedade do terreno. Discutir ocupação territorial no Brasil é um problema muito complexo, porque demanda o fato de que boa parte das propriedades do Brasil estão em situação irregular. Nós temos um sistema de transmissão de propriedade, seja através de compra e venda, de doação e até mesmo de herança, que é tão burocrático e tão caro que, no final das contas, se vocês pegarem documentos de várias casas no Brasil inteiro, em várias capitais, vocês vão perceber claramente que eles estão em situação irregular. Uma boa parte das propriedades do Brasil está em situação irregular, pelo fato de que existe um processo muito burocrático de aquisição de propriedade. Quantas vezes vocês não já viram, por exemplo, uma propriedade que é de uma pessoa e de repente você vê a escritura da propriedade está no nome do avô dele, do bisavô dele. Por quê? Porque a transferência de propriedade no Brasil é muito cara, existe muita tributação, existe muita papelada. Imaginem alguém entrar com uma ação de inventário e partilha. É uma coisa assim absurda, é um caos tremendo. Então nós temos um problema sério próprio de regularização e aquisição de propriedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão da ocupação territorial. Tá? A ocupação territorial não pode ser explicada de uma forma simplista. Eu invadi um território, sou criminoso. Não, não é assim, filho. Deixa eu falar uma coisa. Aqui no Pará tem uma experiência de um bairro que surgiu através de ocupação ilegal e de ocupação territorial de terrenos que, se não me falha a memória, pertenciam à União, que é, no caso, a favelização em torno da Universidade Federal do Pará. Então houve um processo de ocupação, e esse processo de ocupação as pessoas estabeleceram casas, o poder público não reivindicou esse pedaço de terreno, e você tem várias casas lá sendo construídas, só que essas pessoas não têm propriedade sobre o terreno, eles têm cadastro de benfeitoria. Cadastro de benfeitoria é o quê? É o fato de que eles registram a contribuição que eles deram ao terreno. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma casa nesses terrenos, eu não vou pagar pelo terreno. Eu vou pagar pela benfeitoria que foi estabelecida no terreno. Tá? Então vejam que o procedimento de ocupação territorial no Brasil não é um procedimento fácil e não é um procedimento simples. Não é chegar, por exemplo, e dizer, olha, eu ocupei um determinado terreno, logo eu sou um criminoso. Não.
Não é bem assim. Existem várias formas de ocupação territorial e essas várias formas de ocupação territorial devem ser consideradas. É por isso que eu falei que se eu quiser ocupar um terreno em Joinville, dependendo de certas circunstâncias, quem é que vai criar uma lei me proibindo pelo fato de eu ser forasteiro? Porque a minha fala tem um contexto. O contexto de que, segundo certos defensores dessa lei, que depois se apresentou outra coisa, isso que é o mais patético de passagem, o cidadão que chegasse em Joinville e quisesse formar moradia, ele deveria ter um comprovante de residência e ter um trabalho ou então um emprego sob pena de ser mandado embora. Foi dito isso. Então eu afirmei, não. Se eu sou um cidadão brasileiro e chego em Joinville e quero firmar raiz em Joinville, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Com exceção, evidentemente, se houver um planejamento urbano que possa me realocar ali. Mas o poder público, dentro desse planejamento urbano, não pode me expulsar do território. Não pode de jeito nenhum. Não pode. Ele vai ter que necessariamente me atender. E vejam que o Matheus Batista chegou ao ponto, e isso porque quando ele criticou os vereadores de Belém, afirmando que se o cidadão paraense fosse atendido no município de Joinville, o município de Belém do Pará deveria pagar pelo município de Joinville. Ou seja, ele está estabelecendo critérios discriminatórios de tratamento entre cidadãos brasileiros. A lógica dele é tão absurda quanto dizer, por exemplo, que se ele viesse aqui no Pará e tivesse um infarto, então a gente não o atenderia porque ele não pertence ao município de Belém. Isso não tem o menor sentido, cara. Vocês estabelecem critérios discriminatórios de maneira pública e descarada, e depois, quando nós observamos que esses critérios são inconstitucionais e ilegais, aí sabe o que vocês fazem? Vocês mudam o tom da discussão dizendo, não, nós só queremos cadastrar pessoas que estão chegando na cidade ou coisa parecida, com uma espécie de controle migratório, assistência ou coisa parecida, mas isso não foi argumentado quando essa pretensa lei foi defendida. E isso porque eu estou comentando não a partir do projeto de lei, eu estou comentando a partir do que foi falado antes desse projeto de lei. Eu li o projeto de lei e realmente não há nenhuma regra dizendo, olha, se você dentro de 14 dias não fizer o cadastro, você vai embora. Não existe realmente esse tipo de comando, mas vocês falaram justamente o contrário. Vocês disseram que deveria criar leis mais rigorosas, mais restritivas da chegada de novos concidadãos na cidade de Joinville, como seria na cidade de Curitiba. Como está bem expresso no vídeo onde eu fiz o react. Vamos lá. Espaço público é de todos, não é seu. Se você fizer isso, você está cometendo um crime. Você não pode invadir uma terra e fazer uma casa irregular, porque também é crime, é invasão de propriedade. Não, pera lá, eu não entendi nada. Você está falando de irregularidade. Irregularidade nem sempre é crime. Por exemplo, uma pessoa que cria uma casa num terreno público, isso vai depender de inúmeras conjecturas políticas. Como, aliás, existem inúmeros bairros do Brasil que nasceram através de ocupação de terras públicas. E até mesmo terras privadas. Não somente aqui no Pará, mas em outras regiões do Brasil. Eu digo que o problema é a falta de planejamento urbano, como também a regularização de direito de propriedade, que é caótica. Existem bairros hoje que são centrais de Belém. Quando eu digo centrais, digamos que esses bairros se aburguesaram. Tá? Houve uma melhoria das condições de saneamento, de estradas, havia lama e o pessoal fez o asfaltamento, e aí, claro, as construtoras começaram a comprar casas ali e começaram a criar apartamentos e condomínios, etc. Há terrenos de zonas que se tornaram centrais em Belém, que eram propriedade de uma família. O sujeito tinha um terreno gigantesco, imenso, só que ele não soube reivindicar esse terreno. Aí houve ocupação, e até mesmo gente da classe média é dona de uma propriedade dessa área que até então, há 50, 60 anos atrás, era área de invasão. Então, falar sobre ocupação urbana não é um procedimento tão simples. Mas esse fanfarrão aqui simplifica as coisas que são bastante complexas. Claro, elas têm que ser resolvidas. Tem que haver uma melhor regularização, tem que haver distribuição do espaço público. Eu concordo com qualquer pessoa, seja em Joinville, seja em São Paulo, seja em Belém, seja em qualquer lugar do Brasil, que se esforce para criar uma política de ocupação que não haja essas irregularidades, porque elas criam realmente problemas sociais extremamente severos. Porém, não foi isso que foi dito.
O que foi dito aqui é que pura e simplesmente tinha que expulsar mendigo, tinha que expulsar favelado e assim sucessivamente. Pronto, resolveu o problema. Era isso que, de fato, eu critiquei. Vamos lá. Então, quem for lá para cometer o crime vai ser tratado dessa maneira, é só isso. Ocupação territorial não é em si mesmo criminosa. Você está falando besteira, engenheiro Léo. Aliás, o que você não fala de besteira? Mas vamos lá. Não tem nada a ver com o que você está falando. Vai estudar sobre o assunto que você não entende porra nenhuma. Você vai para Joinville para trabalhar, todos podem ir lá para trabalhar, podem ir para viver lá, todo mundo. Ele não está criando nenhuma restrição. Ele só está fazendo o quê? Uma organização urbana. Porque se eu não faço um crescimento da organização urbana, primeiro você cria uma puta de uma inviabilidade urbana, você não consegue se locomover, você não tem escola para todos, você não tem saúde para todos. Se você permite que tenha um crescimento desordenado do ponto de vista de favelização, lembrando que 50% do povo do Pará vive em favela, e qualquer estado que mais de 50% da população vive em favela, o governador tinha que automaticamente sofrer impeachment, na minha opinião. Cara, favelização não é um problema do Pará. Favelização é um problema do Brasil inteiro. Já começa por aí. Então, decrete impeachment de qualquer governador. E observem que a favelização do Pará não se deve a um governo específico. Se deve, simplesmente, a um descaso que é histórico. A um descaso histórico. Veja, eu não estou aqui livrando da barra dos barbalhos, porque os barbalhos são terríveis. Tem gente até aqui dizendo que eu votei no barbalho. Eu nunca votei no barbalho na minha vida. Eu sou anti-barbalho até dizer chega. Tá? Mas, por via das dúvidas, na cabeça desse sujeito, ele acha que o paraense, mesmo favelizado, que vai para Santa Catarina, ele vai carregar uma favela no DNA ou na mochila. Isso é completamente contraproducente. Na verdade, o paraense que sai da favela para encontrar um emprego bem remunerado ou melhor remunerado, ele quer justamente melhores condições de vida. Ele não quer a favela. Pode haver um processo de favelização? Pode. Isso ninguém vai negar. Pode ser que não haja emprego para todos. Pode ser que não haja logística para todos. Pode ser que o poder público simplesmente ignore essas pessoas. Mas vejam que esse pessoal parte da pressuposição de que se o Pará tem uma origem pobre, então essa origem pobre vai, de certa forma, contaminar o lindo mundinho encantado dos sulistas. Partindo da pressuposição de que o fluxo populacional maior não é dos paraenses, mas dos gaúchos, dos paranaenses e dos paulistas, então esse argumento soa muito artificial, porque o fluxo paraense é um fluxo bem minoritário se relacionado, por exemplo, à dinâmica do fluxo migratório de Santa Catarina, que é basicamente concentrado na própria região. Então, por que, de repente, agora, esse pessoal que diz que quer melhorar a vida do pobre, quer recusar ou quer criar fatores impeditivos para que o pobre prospere, para que o pobre saia do seu lugar e melhorar de vida? Ah, Belém é favelada, tá? E daí? Aí você acha que a favela vai ser transmutada por osmose, ou então por DNA. Favelização não é isso, idiota. Não é porque o cara que saiu da favela ele vai virar um favelado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode arranjar um emprego bom e pode melhorar de vida em Santa Catarina e comprar uma casinha em Santa Catarina. Qual é o problema? São Paulo tem favela também. Pode ser que proporcionalmente menos do que Belém. Mas tem. Rio Grande do Sul tem favela, tem um bocado de gente pobre. E eu acredito que muitos pobres do Rio Grande do Sul também vão para Santa Catarina e ninguém tocou no assunto favelização dos gaúchos. Por que os paraenses? Porque os paraenses são pobres, porque os paraenses têm uma pele mais escurinha, só isso. É porque os paraenses são realmente um peixinho fora d'água do Rio Grande do Sul. É só por isso. É só por isso. Não me vem com esse papo furado de que porque é 50% favelizado, o pessoal não quer prosperar. Claro que quer prosperar. Isso é conversa mole de vocês. Vocês não admitem que são preconceituosos. Isso é tão evidente, o preconceito, é tão evidente a birra contra o paraense, que, no final das contas, ninguém falou do gaúcho, ninguém falou do paranaense, ninguém falou de outras regiões. Só falou do paraense como o modelo a ser odiado. Aí depois eles falam assim, não, mas a lei é para todo mundo. É, para todo mundo, mas o bode expiatório a ser discriminado é o paraense. Não é o paulista. Não é o sulista. Ah, vá merda. Pesquite idiota. Porque isso é um absurdo, você achar normal mais que metade da população do seu estado vive em favela. E aí eu quero trazer essa cultura para o meu estado? Eu quero trazer favela para o meu estado? É óbvio que não. O senhor engenheiro Léo, esse boçal, esse bunda mole aí, esse boçal que leva pau de intelectual marxista,
Dizem que o Gustavo Machado jantou ele, assim, fez assim, cuspiu os ossinhos. Porque ele é raso. Ele acha que é o seguinte: o paraense vai trazer a favela nas costas. Quer dizer, sempre o estigma social. É isso que tem que ser denunciado. O estigma social. É evidente que podemos ter paraenses mal instruídos, mal educados, dentre outras coisas, que vão buscar condições de trabalho. Mas mesmo assim, a solução não é dizer, você é um faveladinho, tá? Então fica aí no seu canto. Não, a solução é instruir essa pessoa, é educar essa pessoa, e com certeza muitos paraenses se estabelecerão nesse território, terão maior instrução, terão maior chance de prosperidade e sairão da condição de favela. Mas é aquela história, quando a favela sai do lugar, aí esse homem de classe média tem aquela visão de que o pobre não tem que sair do seu buraco. Porque o sul é dos sulistas e do sudeste. É o centro-sul dizendo não nordestino, não nortista. E depois vocês querem que eu corrobore com isso, cara? Olha só o que você está falando. A merda que você está falando. Isso mostra o seu desconhecimento sobre o fluxo migratório. Eu estava até conversando com um cara do MBL que me procurou e que mandou inclusive o projeto de lei do Matheus Batista. Essa coisa de fluxo migratório, de tradição, coisa parecida. Eu disse, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Vocês são fluxo migratório. Era um cara até com umas feições um tanto germânicas. E eu disse, vem cá, você acha que os seus ancestrais alemães eram o quê? Vieram lá da casa do caralho da Alemanha, eram ferrabrasas na Alemanha, e vieram pro Brasil porque não tinha nada a perder. Eram os camponeses ignorantes da Alemanha. Veja que quando eu falo ignorantes aqui, eu não estou querendo depreciar os alemães, mas de fato era a realidade. Pense, por exemplo, que a sociedade alemã, até o advento da unificação, era uma Alemanha semi-feudal. Uma Alemanha servil. Vejam que Karl Marx, por exemplo, quando ele casou com uma aristocrata chamada Edith von Westphalen, essa aristocrata tinha uma serva, ela não tinha uma salariada. Por quê? Porque era a condição jurídica da Alemanha do século XIX. Muita gente em condição servil. Provavelmente muitos alemães que vieram para o Brasil estavam em condição servil e fugiram dessa condição para serem o quê? Donos de um pedaço de terra aqui. Aí vem esse fanfarrão dizendo, olha, vai exportar a favela. Ou seja, na verdade não é exportar a favela, é exportar o favelado. Agora, se ele vai se favelizar em Santa Catarina, isso vai depender de vários fatores. Então, o que esse pessoal esconde através do discurso logístico ou do discurso relacionado a fluxo populacional é puro preconceito. Nada mais do que isso. Vamos lá. Agora, todo mundo que for lá, tiver onde ficar, quiser ir lá para trabalhar ou para passear ou para qualquer coisa, o direito de ir e vir acontece, acabou. Esse direito de ir e vir é restrito em outros lugares aqui que eu acho absurdo, ninguém fala nada. Tem praia aqui em São Paulo que para você ir para a cidade litorânea, você tem que pagar taxa para entrar na cidade. Eu acho muito confuso isso, porque é o seguinte, vejam, eles estão defendendo realmente de alguma forma algum tipo de restrição à ocupação territorial e também restrição ao estabelecimento de certos tipos de pessoas. A legislação mesma que o Matheus Batista apresenta não considera esse tipo de restrição, tá? Não existe nenhum efeito restritivo ao cadastro que ele propõe, pelo menos é o que li na lei. Você vai ter 14 dias para se registrar. Porém, se dentro desses 14 dias você não se registrar, não me conste que haja uma efetividade contra a presença dessa pessoa. Até porque também ela não seria reconhecida constitucionalmente. Mas esse pessoal está pregando justamente o contrário. Estão querendo radicalizar essa restrição. E por quê? Porque o cara é pobre, porque o cara veio de uma região miserável, coisa parecida. Vamos lá, o besterol. Isso sim, para mim, é restringir o direito de ir e vir. Isso, para mim, é anticonstitucional. Ah, claro. Você defendendo a discriminação dos mais pobres, não. Isso não é constitucional. É interessante que o discurso desse pessoal é tão confuso, porque eu fico me perguntando, de fato, o que é a verdadeira intenção dessas pessoas? Aquilo que eles falam ou aquilo que eles escrevem? E eu penso que uma publicidade tão ruim sobre uma legislação como essa é uma coisa assim que a gente não consegue entender. Mas vamos lá. Agora, eu não querer que as pessoas cometam crime no meu estado, formando favela, porque para você formar favela tem invasão de território e você não pode, né, ou ocupar espaços públicos que você não pode, isso, meu filho, não é impedir o direito de ir e vir. Isso não é anticonstitucional. Não, claro que é. Primeiramente, desde quando uma pessoa da favela de Belém do Pará vai ser necessariamente uma pessoa criminosa? Você está partindo de uma presunção ruim dessas pessoas. Quer dizer,
Se o paraense é um favelado e esse favelado vai buscar condições de vida melhores, então eu estou partindo da pressuposição de que ele também vai favelizar o meu território, ou então ele vai ser um criminoso. Onde isso está dito? Cara, se a gente baseasse nessa retórica, a gente ia dizer, por exemplo, que os nordestinos, que representam pelo menos 30% da capital, São Paulo, e isso porque eu não estou falando dos descendentes nordestinos, que deve ser quase que a metade da população, então a gente diria que eles são membros do crime organizado, são todos criminosos, ou criminosos em potencial. E esse pessoal saiu dentro de condições de miséria no âmbito rural, de precariedades horrorosas, e foram para uma cidade grande. Então, quer dizer, esse pessoal acha realmente que o favelado deve ser um DNA, deve ser uma categoria de pessoas diferente, talvez, do sulista. Mas vamos lá. Então, todo ataque ao MBL é falácia do espantalho. Eu crio o espantalho e ataco o espantalho, e não a verdade. Se vocês usam critérios discriminatórios contra determinadas pessoas de regiões pobres do país, então não é um espantalho, é uma constatação de fato do próprio discurso de vocês, inclusive do discurso desse engenheiro bobão aí. Ah, eu não quero que favelize. Espera lá. O quarto maior fluxo de migração populacional de Santa Catarina vai favelizar Santa Catarina? Ou será o primeiro, que no caso é o Rio Grande do Sul? Ninguém tocou no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não deve ter favela. Não deve ter favela. Ninguém falou da favelização do Rio Grande do Sul. Ninguém falou da favelização do Paraná. Só falou dos 50% de favelados de Belém. É só isso, né? Isso aí não é preconceito, não, tá? Não é preconceito, não. Ó, aplica aqui, olha. Aplica aqui, ó. Aplica nas ruas lá. Vamos lá. Não, e é exatamente esse ponto que esse retardado aí partiu. Ele criou o espantalho de que o Matheus Batista estava fazendo um projeto para atacar os paraenses, os nordestinos, os notícias dos nordestinos, e a partir desse espantalho, desse pressuposto, ele começou a teorizar que a gente estava desenvolvendo teses eugenistas, né? De que a gente estava flertando com o nazismo, mas assim, sempre como uma boa prostituta, nunca deixando claro, nunca colocando as palavras certas, falando, vocês são tal coisa. Não, sempre sugestionando, né? Sempre sugestionando. Igual o bosta do Nando Moura, não tem coragem de apontar as coisas. Cara, eu apontei as coisas. Quando você diz, por exemplo, que pobre não tem direito à assistência social, como você mesmo falou, seu crápula, quando você disse que a Igreja Católica e demais instituições não deveriam dar comida para mendigo, para repelir o mendigo, ou então dizendo que o Estado devia controlar a assistência social para regulamentar e restringir ao máximo a assistência social, isso é o quê, filho? Eu expliquei claramente em demais vídeos que isso é uma visão eugênica que encontramos, por exemplo, na Inglaterra do século XIX. Não tem que dar esmola para pobre, não tem que dar ajuda para pobre. O pobre tem que trabalhar, o pobre tem que produzir. Se o pobre é improdutivo, deixa ele se virar. Essa é a lógica de vocês, cara. Agora você está se contradizendo? E acho interessante, esse pessoal está querendo ser chamado de nazista para fabricar o assédio judicial que eles estão loucos para fazer. Olha, me chama de nazista aqui que eu te processo. É isso que vocês querem fazer. Vocês acham que eu sou idiota, cara? Vocês acham que eu sou idiota? Agora, se vocês preconizam uma tal discriminação contra o paraense, pelo fato de ele ter origem pobre, pelo fato de ele ser um mestiço, pelo fato de ele ser, sei lá, etnicamente diferente de vocês, e quando um sujeito diz que mendigo tem que ser deportado para o Pará como se fosse resto, ele mostra uma dupla depreciação. Uma depreciação aos mendigos, que são tratados como pessoas desqualificadas, pessoas que não são dignas de uma atenção social, moral, de caridade, etc. E também o próprio Pará. O Pará é um dejeto de seres humanos. E como não pensar numa figura como Hitler? Hitler também pensava que havia determinadas categorias de pessoas que merecem nosso desprezo. Pode não ser pelas mesmas razões que a sua. Pode não ser. Porque no caso do Hitler, era uma questão biológica, era uma questão de uma ideologia racial, em que ele tinha um culto da raça, etc. Você não tem nem condições de fazer isso. Até porque, pelo que aparenta ser, você também é uma pessoa parda, é uma pessoa miscigenada. Mas você adquire um discurso de desprezo àquelas pessoas que são mais desvalidas, em vez de resolver o problema delas. E que, na verdade, o seu discurso, como o discurso do Matheus Batista, como o discurso daquele cara lá de preto que disse que, inclusive, participou do grupo O Sul é Meu País, olha, eu quero que o mendigo se foda. Cara, eu não preciso falar mais nada, são as palavras de vocês que denunciam o que vocês pensam. Agora, imagina o montante de merda que vocês falam no WhatsApp, cara.
Eu nem quero saber, cara, porque puta merda. Quer dizer, vocês já estão publicizando certos tipos de preconceitos que vocês guardavam pra vocês. Tudo bem, eu fiz ali, quando eu falei da questão dos negros, dos nordestinos, eu fiz assim, apenas um aspecto exemplificativo. Não tô dizendo que você fale isso. Mas você publicizou certo tipo de preconceitos que são extremamente odiosos, cara. Preconceitos contra mendigos, preconceitos contra pobres, preconceitos contra nortistas. Você estava lá endossando o cara que disse que Altamira tem que ser um depósito de mendigo. E detalhe, mendigos brasileiros e baseados inclusive no critério de origem, ou seja, eu fiz uma pesquisa boca a boca, esse aí é o IBGE da boca a boca, sabe? Ele fez uma pesquisa boca a boca, descobrindo que muitos mendigos de Curitiba não são de Curitiba, então eles têm que ser deportados sim, porque eles são um elemento estranho àquela sociedade. Aí você quer manter a sua pureza angelical e não ser chamado, no mínimo, de eugenista, porque isso é uma lógica eugênica. Você está dizendo que certas categorias de pessoas não merecem nossa consideração. Por quê? Porque não são curitibanas, porque não são de uma categoria social produtiva. Vocês usaram esse termo, produtividade e improdutividade, e portanto elas têm que ser literalmente expulsas. E qualquer pessoa que tenha o desplante de ajudá-las, você tem que proibir. Vocês pregam a proibição. Se isso não é eugênico, eu não sei mais o que é eugenia. Se você quiser, eu posso te passar a bibliografia sobre o que é eugenia, para você ver o quanto o seu discurso se adequa ao discurso eugênico. Mas eu acho que você não tem muita leitura para isso. Aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Mas assim, aparentemente ele não conseguiu esconder 100% do tempo, né? Ele falou aí que a gente fica xingando algumas minorias. Tem uma parte até pior na frente do vídeo ali, se vocês quiserem dar uma olhada. Por favor. E o legal é que o Matheus Batista é o primeiro eugenista pardo do Brasil. Não, exatamente. É isso que é pior. Porque assim, a discussão era o Matheus Batista, o Renato Impera... O Pardo. Foi conhecido como Pardo. O Pardo, o eugenista pardo. O Pardo Junito, que é indígena. É o grupo supremacista branco mais esquizofrênico da história. Olha, partindo do fato que até o Vic Vanilla se declara ariano, vamos ser sinceros. O Vic Vanilla tem um histórico muito interessante, para não dizer o contrário, né? Irônico aqui. Uma hora ele, sei lá, se veste de mulher, pelo menos é o que dizem aí, foi no vídeo do Nando Moura. Depois ele começou a se banhar de sangue de animais e agora ele se tornou um ariano. Cara, se ele chegasse para um alemão bigodinho, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele seria confundido com magrebino, cara de turco, assim, cara de gente do norte da África. Ele seria abertamente ridicularizado pelos grupos supremacistas. E veja, o fato de alguém ser pardo, ou alguém ser mulato, ou alguém, sei lá, ser miscigenado, não significa que ele não possa aderir a um discurso preconceituoso. O senhor Matheus Batista tem um físico muito mais parecido com pessoas do Pará e do Nordeste do que, por exemplo, do próprio sul do Brasil, se entendermos o sul do Brasil pelo estereótipo das pessoas brancas de origem alemã, italiana e assim sucessivamente, tá? Só que aqui tem um porém. Quando eu falei da questão eugênica, eu falei da questão eugênica de origem social. Na Inglaterra vitoriana, os eugenistas como Sir Francis Galton e muitos outros preconizavam uma segregação social baseada nos critérios genéticos. Então, por exemplo, haveria ingleses que seriam considerados incapacitados, considerados inferiores, intelectualmente, sei lá, burraldos, digamos assim, né? E que essas pessoas pobres, elas são pobres por uma condição genética ou por uma condição de hereditariedade e não necessariamente pelo fato de que existem problemas sociais, questões sociais. Claro que existem, evidentemente, questões pessoais envolvidas, mas é claro que muitas questões sociais influenciam na conduta das pessoas. Mas eles não consideravam isso. Eles consideravam o fato de que o sujeito é pobre por uma razão biológica. E a questão da origem remonta a uma questão também pessoal. Ora, da feita que vocês dizem que o favelado paraense não pode prosperar em Santa Catarina e vai trazer a favela em Santa Catarina, é mostrar uma ignorância de pressupor que a favela seja algo inerente ao paraense ou inerente ao
gaúcho ou inerente ao carioca. Não, a favela é uma questão social, ela não é uma questão genética, ela não é uma questão que vai ser trazida, vai ser transportada. Ela só vai ser transportada se não houver estruturas sociais decentes que recebam essas novas pessoas, essa nova migração, dentre tantas e tantas outras migrações que houve no Rio Grande do Sul, que houve em Santa Catarina e Paraná. E esses problemas existem. Eu acho interessante que esse engenheiro Léo, que se diz liberal e fala um montante de merda, ele não percebe que a lógica que chama o nortista e o nordestino a certas regiões do Brasil é uma lógica econômica de mercado, uma lógica capitalista. Aquelas regiões são mais prósperas, aquelas regiões têm mais emprego e, portanto, eu vou lá justamente para prosperar. Pode ser que nem todas as pessoas prosperem. E aí o poder público tem que atender justamente essas pessoas que querem prosperar, como também aquelas pessoas que talvez tenham dificuldade de inserção. E não criar esse argumento idiota de que nós vamos levar a favela na mochila. Então, eu não sei nem qual é o nome desse cara de boné aí, sabe? Eu não sei nem o nome dele. Só sei que você falou uma baita de uma merda, cara. Agora, se você parece eugênico para os padrões ingleses, paciência, cara. É o discurso. O discurso seu é muito parecido com o discurso britânico do século XIX e também acabou se retroalimentando de uma eugenia racial, como aconteceu nos Estados Unidos e depois na Alemanha, na França e assim sucessivamente. Pronto, meu caro. Para. Se você não tem a dimensão e o teor e ciência das besteiras que você fala, pelo menos eu tenho ciência histórica do assunto, tá bom? Pois Se é. eu fosse a Ana, que é helenista. Ah, pronto. Agora A eugenia, aí podia ser um eugenista, mas o Agora Matheus foi. Batista não dá. Mas, o Will Balada, eu vou entrar com você também. Assim, e olha que eu tenho um retrospecto de processos que eu ganhei todos até agora. Opa! Eu até, porque assim, eu tenho costume de satisfações. O cara mora em Belém do Pará, né? É muito longe. Não, eu chamei ele de vagabundo no Twitter, ele falou, não sou vagabundo porque eu tenho trabalho e residência fixa, então vai ficar mais fácil pro oficial de justiça te achar. Já ele. Mais bom. tranquilidade aí. Apesar- Eu quero saber o seguinte, qual é o argumento que você vai usar para me processar? O que aconteceu, meu amigo? É que você não teve argumento sobre as críticas que eu fiz. Então você apela ao quê? Ao assédio judicial. Basicamente isso. Ao assédio judicial. O seu argumento de dizer, onde é que eu tenho que provar isso aquilo? Cara, eu botar o teu vídeo, você comunga com pessoa que diz que mendigo tem que se fuder, que favelado não tem que vir aqui, que curitibano só tem que contratar curitibano, inclusive que a caridade tem que ser estatizada para repelir o maior número de mendigos, porque essa foi a sua lógica. Então quem precisa provar algo contra você, cara? Você é escravo das suas palavras, cara. E isso porque você tem um vereador que está sendo responsabilizado pelo seu próprio partido. Foi suspenso pelo próprio partido. Perdeu inúmeras regalias do seu próprio partido. Por conta das suas declarações. Então, assim, sabe o que está acontecendo? É que quanto mais próximo do poder o MBL está ficando, mais próximo também dos vícios do poder eles estão adquirindo. O que é bastante previsível, diga-se passagem. Porque assim, quando esse pessoal está na periferia do poder, aí eles dizem que é a favor da liberdade de expressão, que é contra o autoritarismo, seja dos bolsonaristas, seja dos petistas, e assim sucessivamente. Aí quando eles chegam mais um pouco ao cadinho de poder, o que eles estão fazendo? Eles estão mostrando ter as mesmas estruturas próprias do poder. Inclusive estruturas autoritárias. Vejam que o que eu falei não foi nada demais. Eu fiz um comentário de pessoas que mostram um completo desprezo pelos mendigos. E dizendo que mendigo não tem que ter porra nenhuma, que mendigo tem vida fácil. Cara, quem diz que mendigo tem vida fácil realmente não tem noção da realidade brasileira. Qual é o argumento que você vai me processar, cara? Me dá um. Me dá um. Só isso. Isso me parece uma chantagem emocionalzinha de uma pessoa que não tem o que dizer. Porque na prática, isso ficou muito feio pra vocês. E tá ficando assim cada vez mais feio porque vocês ficam retroalimentando. Deixa eu dar um conselho pra vocês. Era melhor que vocês pedissem desculpas ao público. Fica melhor pra vocês. Não, a gente falou realmente merda. A gente realmente tem que ter perfeita ciência da situação, tem que fazer uma investigação maior e tudo mais. Não, aí a gente começou a dizer, Pará é um lixo, não sei o que, tal. Vejam que quando o Matheus Batista diz que Pará é um lixo, ele nos apresenta uma expressão bastante dúbia. Realmente, a cidade de Belém é uma cidade muito suja, uma cidade muito mal cuidada, muito mal administrada, é uma cidade favelizada, essencialmente. Aí, ele, depois de morder para dar um assopro,
Aí ele diz que os paraenses são vítimas do sistema dos barbalhos, para amenizar a declaração dele. Só que não há nenhuma proposta realmente conclusiva com relação a esses paraenses que vivem em Santa Catarina. O que eu mais vejo é dizer que o paraense vai trazer a favela em Santa Catarina. Ora, vocês não estão sendo amistosos com os paraenses. Então, apresentem soluções para não favelizar os paraenses. Ah, não, mas isso não é responsabilidade nossa, é de vocês. Vocês têm que pagar aí. Nós somos turistas, nós somos aqui curitibanos, nós somos joinvilenses, né? Vocês não têm que se misturar com a gente. É isso que vocês falam, cara. Isso está muito claro no vídeo de vocês. Vocês defendendo até segregação, meu. Segregação social, segregação de classe e, se bestar, segregação de origem, que remonta também à questão de raça. Porque, por exemplo, se o cara não for paranaense, e claro, como é que você identifica uma pessoa que não é paranaense? No norte vocês têm como identificar. E você pode ter certeza, é a pele bem escura e cara indiática. Ou então, falar sobre os venezuelanos, falar sobre os haitianos, como se eles fossem pessoas assim, desumanizando essas pessoas. Você não tem muita moral pra falar nada, cara. Pra falar de processo ou coisa parecida. Eu queria ver o Ministério Público vendo esse vídeo. Aí sim, nós poderíamos ver se realmente não caberia um processo. Tá bom? Tá? Então para com essa palhaçada. E tome vergonha na sua cara e pare de judicializar a opinião. Porque hoje no Brasil, o pessoal fala muito da interferência do judiciário na opinião pública. Porém, essa judicialização vem também de vocês. Vem de gente falando merda na internet. E vocês dão pretexto para cada vez mais o Estado intervir na opinião. Não foi o que a direita fez? A direita mentiu tanto, mas mentiu tanto que o poder público teve que intervir. Podemos até questionar os aspectos processuais dessa intervenção, os aspectos legais, enfim. Sim, podemos. Mas hoje, cara, nós estamos num caos tal que a gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado para se falar. Vamos lá. Já passa pra gente onde é, pra gente ter certeza. Não, se quiser facilitar o trabalho do nosso Apesar, coitado do jurídico do Movimento Brasil Livre, tá? Pelo amor de apesar que o Deus. Guilherme Boulos também fala que tem trabalho em residência fixa e o oficial da justiça ficou 6 anos tentando achar o Boulos em casa e não achou. Fiz uma ironia justamente porque esse pessoal estava afirmando nas páginas do MBL que se uma pessoa que não tivesse residência fixa e trabalho fixo deveria ser expulso da cidade. Essa foi a declaração de muitas pessoas que estavam defendendo esse projeto, tá? Que essas pessoas não deviam ficar aqui porque vai favelizar Santa Catarina, vai favelizar Joinville, etc. Aí eu fiz até uma brincadeira. Não se preocupe, eu sou paraense, eu tenho residência fixa e trabalho fixo, tá bom? Aí ele pegou isso, não, vou te processar. Cara, deixa de ser bobinho. Tenta refutar o meu vídeo. Até o momento aqui eu não vi nenhuma refutação argumentativa séria. E isso, até um amigo meu, que já é falecido, já dizia que a direita brasileira é uma legião de pessoas indignadas. E só isso. Indignadas com o quê? Não sei. Né? Pode ser indignadas com o rico, com o pobre, com o desvalido, com sei lá o quê. Enfim, né? Com a esquerda. A esquerda, é claro, é o saco de pancada deles. Se a esquerda desaparecesse, eles perderiam a razão de ser de ter um bode expiatório. Agora o bode expiatório é o paraense, né? Mas da feita, senhor... Agora eu nem sei o nome desse cara. E nem quero saber, diga-se de passagem. Da feita que vocês fizeram declarações extremamente ofensivas aos paraenses, eu acho que você deve se preocupar em ser objeto de questões jurídicas, tá bom? Pois é. 6 anos tentando achar ele cá, 6 anos. E toda eleição ele fala, não, eu moro ali no Campo Limpo, tá? Eu sou da periferia. 6 anos que o oficial de justiça tenta achar o Guilherme Boulos lá e não acha. Mas vamos falar, assim, esse vídeo primeiro. Segundo eu vou comentar, vamos ver mais um pouco. Mas o primeiro vídeo, a mentalidade de bosta que esse cara tem. Não, se eu quiser fazer uma barraca, eu posso. Pode, cara. É sério. Talvez é por isso, é por causa dessa mentalidade de Jader Barbalho, com certeza um eleitor de Jader Barbalho, que Belém tá no estado que tá. Deixa eu falar uma coisa antes de você falar besteira. Os alemães, os italianos construíram barracas no território nacional. Tudo bem, foram permitidos pelo governo brasileiro, mas eles ocuparam o que eles poderiam ocupar. Aliás, boa parte das cidades brasileiras é feita desse tipo de ocupação. Veja, eu não estou dizendo aqui que nós devamos fazer ocupações irregulares. E eles estão tirando a minha fala fora do contexto. Porque eles estão afirmando claramente de que aquelas pessoas que não têm trabalho fixo ou comprovante de trabalho de emprego e moradia fixa
eles necessariamente deveriam criar barreiras para que ele ficasse na cidade. Isso era a declaração pública de muitas dessas pessoas, inclusive do próprio Mateus Batista, que deveria controlar e deveria restringir ao máximo a migração. É isso que ele fala, isso é público, cara. Eu não preciso dizer mais nada. Vocês estão se desdizendo, vocês estão se contradizendo, e vocês, claro, quando vocês não têm argumento, vocês estão ameaçando judicializar o debate, o que é uma coisa ridícula, uma coisa muito ridícula. Vai pegar muito mal para vocês se vocês quiserem judicializar o debate. Porque vai ficar muito mais em voga. Pensem na publicidade que vocês vão dar a essa situação. E vocês estão fazendo questão mesmo de mostrar isso. Isso que é o pior. E vai ficar muito mal para vocês. Vai ficar muito mal para o Livrinho Amarelo, vai ficar muito mal, sei lá, para o MBL. Por quê? Porque vai ficar claramente que vocês querem cessear o direito de crítica. Eu quero saber se realmente vocês concordam que o mendigo tem que se fuder. Vou fazer uma seguinte pergunta para vocês aqui para deixar claro, Cristalino. Vocês acham que o mendigo tem que se fuder? É isso? Mendigo, eu quero que mais que se foda. Tem que morrer de fome mesmo. Tem que ficar desamparado. Não tem que ter comida do Estado. Tem que tirar a vida boa dele, como o próprio Mateus Batista falou. Tem que tirar a vida boa dele. Cara, vida boa de mendigo, eu nunca vi mendigo com vida boa. Isso aí é um mito. A maioria vive em situações muito ruins. Dormir no chão, dormir numa lona, dormir numa caixa de papelão. Então você acha que isso aí é vida boa? Existem inúmeras razões para que existam mendigos. Vocês não se perguntam isso. Vocês acham que o mendigo é um vagabundo mesmo. É um vagabundo por osmose, por geração espontânea. E veja, eu nunca votei no Barbalho. Isso aí é basicamente um argumento ad hominem, né? É preciso demonizar o adversário. E isso ganha público, evidentemente. Né? Ganha público. Em nenhum momento aqui, veja, eu afirmei nada que eu não pudesse provar. Nada que eu não pudesse provar. Quando alguém, inclusive, dentro do discurso, faz uma confusão entre favelado, entre bandido e entre mendigo, e entre cracoleiro, claro que, infelizmente, pelo fato da mendicância ser uma vida muito pesada e muito triste, muitas pessoas se drogam. Mas você não pode dizer que todo mendicante é um drogado. Eu vou falar para vocês uma senhora, inclusive eu acho até que ela já morreu porque ela nunca mais apareceu. Uma senhora muito engraçada, uma mulher negra, e ela tinha um problema na vista que ela parecia ter uma catarata, sabe? Ela tinha uma parte do olho meio branco, assim. E ela chegava lá comigo e dizia assim, me dá moeda. Uma velha, né? Uma mulher senhora, já idosa. Me dá moeda, dá moeda. Aí, quando eu dava moeda pra ela, ela falava assim, muito obrigada, candidata. Aí ela ia embora. Era uma mendiga. Era uma pessoa que praticava mendicância. Aí vocês vão dizer que essa mulher é uma cracoleira, que essa mulher sei lá, que ela é uma desocupada ou coisa parecida? Não, sabe o que é? É uma senhora que chegou à velhice e que não tem uma aposentadoria decente. Provavelmente, se ela tivesse uma aposentadoria decente, e eu não sei, evidentemente, se ela procurou o poder público para isso, tem gente que não tem nem ciência do que é o poder público, tá? O Brasil é assim. O Brasil tem pessoas que a situação de penúria é tão horrorosa, mas tão horrorosa, que eles não têm ciência de que o Estado pode ajudá-los. E elas se viram. Aí, segundo esse bonitão, esse gostosão do Mateus Batista, é tudo vagabundo, só tem vida fácil. Vejam um vídeo. Eles fazem sempre essa assimilação. Favelado, pobre, mendigo, cracoleiro, criminoso. E tem que matar os vagabundos. Então, eles fazem essa assimilação. Eles fazem essas correlações. E essas correlações são abertamente falsas. Elas são sociologicamente, realisticamente falsas. A maioria das pessoas pobres tem uma vida muito penuriosa e tem posições dignas. Existem realmente muitas pessoas que vão para o crime, lamentavelmente, por inúmeras razões. Mas eu não vejo nenhum tipo de misericórdia, só vejo impiedade, que é muito reflexo de um tipo de pessoas que, segundo a Marilena Chauí, odeia. Eu odeio a classe média. Olha, eu não tiro a razão dela, não. Ela pode ser comunista, skatista, o diabo 4. Ela pode ser até mesmo de classe média. Mas existe realmente um perfil de certas pessoas que agem assim contra o pobre. Alguma coisa, isso vai crescer, vai ficar cada vez mais difícil, e nós teremos, sei lá, regiões comandadas pelo tráfico logo aqui, que você não vai poder entrar.
como é, por exemplo, em áreas do Rio de Janeiro, por exemplo. Nossa, Então cara, ele acha que eu não queria isso. Cara, que mentalidade de... Cara, não sei nem o que falar. Só pra você ter uma ideia. Eu vou ver esse vídeo inteiro hoje. Obrigado, Will Balada. Eu nem sabia Veja, que ele tinha veja, veja. falado. Não, e tem uma Eu vi outra o parte que vídeo ele inteiro hoje fala. na minha live. Puta, ele fala tanta besteira, mas eu tô tentando lembrar aqui os pontos. Ah, sim, que eu falei. Ele fez uma. Ele ficou assim, abismado com a minha crítica de que. Aliás, com a minha ideia de que. Você devia ter algum tipo de regulação sobre distribuição de alimentação para moradores de rua, para que o Estado não esteja alimentando foragidos da justiça, não esteja alimentando criminosos, sabe? Então você, por exemplo, faz um cadastro único, você faz um cadastro único e todas as instituições, todas as ONGs, ou não fazem essa doação, e essa doação à parte através do Estado, ou elas vão num local destinado com o Estado, onde você tem ali uma inteligência artificial biométrica que vai identificar o cara, você tem a ficha de ver se o cara não é um foragido da justiça, ele vai, se alimenta e depois sai. Porque hoje o grande problema em Curitiba, é a questão de moradores de rua, muito mais que moradores de rua, com usuários de crack, é que você está transformando o centro da cidade, as praças da cidade, em grandes resorts de noia, né? Então, ele vai lá, ele pega a marmita da ONG, ou ele pega a marmita da FAS, que é o órgão estatal que faz essa distribuição, ele senta do lado do traficante, ele come, ou ele pega a marmita e ele vende para comprar pedra, ou ele fica sentado, pede uma esmola, ou faz um pequeno assalto, um pequeno furto e compra pedra. Então, você faz todo o ciclo da droga, sabe? É isso que a gente discutiu isso amplamente no nosso vídeo. Cara, faz o seguinte, quando eu fizer caridade ao mendigo, eu vou pedir permissão para o Estado, tá bom? Vou pedir permissão à Prefeitura de Curitiba. Se um sujeito chega comigo, cara, eu tô com fome e tudo mais, assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na burocracia criada por esse paspalho e dizer assim, olha, eu vou ver se você tem ficha criminal. É sério mesmo, cara, que você acha que está falando algo inteligente? É sério mesmo isso? Olha... Eu acho que o seu contato com a realidade deve ser uma coisa tão ínfima, mas tão ínfima, que realmente acho que você não vive nem num espaço urbano. E aqui você faz uma confusão entre ajuda humanitária do Estado, tá, e ocupação urbana. É evidente que as pessoas que têm problemas relacionados às drogas, tá, tem que haver uma política para tirá-las do ambiente público, porque lugar de rua não é para morar, e isso eu concordo, inclusive falei no vídeo anterior. Mas, ao mesmo tempo, oferecer albergues ou algum elemento de auxílio para a recuperação dessas pessoas. Você não estava propondo isso. Você estava propondo simplesmente o quê? Vamos cortar auxílio, vamos restringir ao máximo auxílio para essas pessoas, e mais, estatizando a caridade para o Estado, baseado nos critérios de que essas pessoas de rua são potencialmente criminosas. Essa é a sua lógica, cara. Como é que eu não posso ser contra isso, porra? Você acha que a Igreja Católica, para prestar caridade a algumas pessoas, ela tem que perguntar, você tem ficha policial? E vamos partir da pressuposição de que, de repente, tem alguém que já cometeu algum crime. E que está na rua. Porque não tem emprego, não tem nada. Aí então quer dizer que a gente tem que recusar comida pra eles também. A gente tem que recusar a caridade por causa da ficha policial. Então a gente tem que deixar morrer de fome. Até um cara que teve algum problema com crime. Veja que eu não tô falando aqui. Evidentemente, muitas pessoas que são moradores de rua já podem ter cometido pequenos furtos. Já podem ter cometido crimes menores, tá? E eu não estou endossando a atitude criminosa dessas pessoas. Porém, muitas dessas atitudes de roubo, claro, tem a ver com droga. Isso é evidente. Mas também tem a ver com o abandono do poder público. Ou talvez o planejamento do poder público não seja suficiente. Agora, você dizer que para praticar a caridade, para praticar a ajuda ao pobre, eu tenho que necessariamente ter intervenção do governo? Isso é uma coisa maluca, cara. Como é que realmente você acha que é inteligente a sua argumentação, cara? Sua argumentação é estúpida, cara. Não tem outra palavra, cara. Não é sério o que você está falando. Eu concordo. Os moradores de rua, os cracoleiros, os drogados, eles constituem um problema nos centros urbanos. Concordo plenamente com isso. Concordo plenamente que o espaço público ele tem que ser preservado dentro de uma certa incolumidade e nós temos que ter políticas para atender essas pessoas. Mas não foi isso que você falou. Você e mais outras turminhas quiseram realmente criar medidas restritivas a esses mendigos. Medidas restritivas até mesmo para expulsá-los ou para mandá-los embora. Vocês falaram isso, cara. O que é que vocês estão negando? Agora você está inventando uma história aí? Uma história que é absurda, cara. Completamente absurda. Eu não entendo por que esse pessoal fica se desdizendo toda hora. Isso que eu acho incrível. Vamos lá, besterol.
Aí esse é um vagabundo, né? É um mau caráter. Ele pegou só isso e falou, não, ele quer proibir ONGs de doarem marmitas. Não, meu amigo, você que falou isso. Você falou isso, cara. Veja lá no vídeo. Você está querendo limitar a ajuda. Você disse que, tinha que proibir. Tinha que proibir. Você falou essa palavra, proibir. Então eu que estou mentindo? Vagabundo é você, cara. Você é mentiroso. Você está mentindo pro seu público. Você está enganando o seu público. Mas é aquela história, ficou muito feio pra você, então você precisa se justificar, ameaçar processar e não sei o que. Para, cara, para com esse circo. Esse circo é muito feio pra você. Muito feio, tá bom? Vamos lá. Pra bandido, sim. Porque eles odeiam pobres. Eles odeiam pobres. Eles não querem que o pobre se alimente. Nessa questão é o seguinte, tem uma prioridade. A prioridade pra mim, a prioridade é a segurança da população que frequenta. Não pode ter gente com barraca no centro. Não pode ter centro de distribuição localizado perto, sabe, estão criando cracolândias. Não pode. Só não pode ter. Depois você pensa, prioridade, segurança de todo mundo, bem-estar de todo mundo. Segundo, você vai atrás. E não fazer que nem a prefeitura antiga e a nova fazem. Sabe o que eles fazem? Agora, até tem uma matéria hoje que, assim, isso é uma prática conhecida da prefeitura de Curitiba desde a outra gestão. Eles colocam os moradores de rua dentro do ônibus e mandam pra Florianópolis ou Joinville. Mandaram aqui pra Guarulhos. O pessoal de São Paulo mandou aqui o ônibus de Noia pra Guarulhos. Mas assim, o Conde Lopô, cara, Não cuida da tua cidade, vai lá, não fica dando palpite como cuidar de Curitiba, vai cuidar da tua bosta da tua cidade, que tá com 57% de favelização. Então faz o seguinte, para de falar merda sobre os paraenses. É muito simples. Para de encher o saco dos paraenses que estão trabalhando num território que é do Brasil, para depois você dizer que somos todos favelados. Vá pra puta que o pariu você também, cara. Cale sua boca. Cale sua boca. Você, no fundo, não gosta de paraense. Vocês, no fundo, criam uma ideologia de ódio, de desprezo às pessoas de fora. E vocês não têm coragem de admitir isso. Essa que é a verdade. Não é questão de eu estar preocupado com os problemas de Curitiba ou não, tá? A questão é que eu vejo realmente desprezo de classe, desprezo de origem social para os mais desvalidos. Vocês não têm projeto algum. O projeto é simplesmente tira o vagabundo porque ele realmente é muito ruim da minha vista. É só isso que vocês preconizam. Eu quero saber como fazer alguma coisa para resgatar esse pessoal. Para recuperar esse pessoal em situação de indigência. Vocês não têm proposta. A proposta é dizer que paraense é vagabundo. A proposta é dizer que paraense é o favelado, que paraense é pobre. Esse pessoal fica falando que Joinville está lotando a população. Será que a maioria da população que está lotando Joinville é de paraense mesmo? Ou é de gaúcho, é de paulista, é de paranaense, entre outras coisas? Então por que o paraense serve de bode expiatório de vocês? Então faz o seguinte, bonitão. Para de falar merda sobre os paraenses que eu vou parar de falar de vocês. Tá bom? Vocês querem sim tratar cidadãos pobres como cidadãos de segunda classe. O discurso de vocês, que agora é um discurso moralista, que é muito próximo do bolsonarismo. Esse cara tá na rua porque ele é vagabundo, porque isso não sei o quê. Para, meu. Para de falar bobagem. Para de falar merda. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os problemas de Curitiba, como os problemas de Joinville, também dizem respeito a mim. Sabe por quê? Porque são brasileiros. Tá bom? São brasileiros também. Eu não vejo o brasileiro como um sinal distintivo de origem. Vocês veem sempre. O discurso de vocês está impregnado de discriminação social. E o problema é que vocês estão tão impregnados nessa ideologia que nem se dão conta disso. Ou se é que vocês não fingem se dar conta. Aí o sujeito aqui tá dizendo, vagabundo, cracoleiro não tem que ter direito à comida. Tá, então a gente vai deixar ele morrer de fome? Vai deixar morrer de fome? Ele é um problema social? É. Mas tem que haver uma solução pra esse cara. E a solução não é deixá-lo morrer de fome. A solução é criar clínicas de recuperação de drogados e tentar, com a ajuda das instituições privadas, com a ajuda de entidades privadas, com a ajuda da igreja, trazê-los à vida social. Existem inúmeras pessoas com problemas de vários matizes que vocês não se dão conta. Tem gente que está na rua, por exemplo, porque perdeu a família. Não aguenta abuso de família, não aguenta um bocado de coisa. Aí vocês ficam nesse papinho moralista, hipócrita, de dizer, olha, esse pessoal suja a cidade. Eu concordo, em parte suja mesmo, eu não vou negar isso. Agora tem que haver uma resolução para ajudar essas pessoas, não expulsá-las. Não fazer como, por exemplo, pegar o cracoleiro e botar numa outra cidade. É o que vocês estão propondo no vídeo. Vocês estão propondo isso. Cadê a noção do conjunto? Cadê a noção do bem comum? Eu não vejo noção do bem comum no discurso de vocês.
Eu vejo um discurso bem filho da puta, bem classista de dizer, eu não quero pobre no meu terreno. É isso que vocês falam. Na prática é isso. É só tirar o nexo lógico, racional que vocês falam. E esse sujeito aqui não tem a coragem de afirmar, como ele de fato afirmou, que ele queria sim proibir. Ah, tem que proibir igreja, tem que proibir isso e concentrar tudo numa repartição pública e a caridade tem que ser estatizada, tem que ser decidida pelo Estado. Ele falou isso. Agora ele vem dizer que eu fui desonesto, que eu fui filho da puta, que eu fui canalha. Não, cara, o único desonesto aqui é você. O único que preconiza projetos canalhas é você, cara. Isso é um projeto bem canalha. Vocês falam, ah, não tem que alimentar vagabundo. Pera lá. Nem todo morador de rua é vagabundo. Se entendermos em situações que são de vários matizes que podem ser explicados de vida difícil e assim sucessivamente. Mas é aquela história. Eles sempre fazem uma correlação analógica entre favelado, vagabundo, cracoleiro e bandido. É o discurso deles. A linha de discurso deles é sempre essa tentativa de criar um liame em torno disso. Embora, infelizmente, haja pessoas que são cracoleiras e que praticam crimes, ou então pessoas pobres que praticam crimes, mas você não pode dizer que essa correlação é exata. Ela não se bate em boa parte dos casos. A maioria dos pobres é honesta, trabalha e trabalha que nem um condenado. Agora, se você fica com esse papinho nojento e depois você se desdiz porque ficou feio pra você, dane-se, cara, dane-se. É muita safadeza da sua parte. É muita desonestidade da sua parte. Vamos lá. Que 80% das pessoas cagam dentro do rio. A merda das pessoas vai pra dentro do rio. Você cobra o Jader Barbalho pra resolver alguma coisa? Cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você acha mesmo que eu gosto da administração do Helder Barbalho? Claro que não. Eu critico a administração do Helder, eu acho a administração de uma bela de uma merda. É uma administração que tem muitos casos de escândalos de corrupção e nós sabemos tudo disso. Mas o foco do debate não é esse. O foco do debate é que vocês instrumentalizam essa situação social que é ruim no Pará para estigmatizar justamente pessoas que vão trabalhar em regiões mais ricas do país. É essa que é a discussão. Isso não tem nada a ver com Barbalho, cara. Isso não tem nada a ver com Barbalho. A posição é de vocês. A posição de vocês deveria ser de solidariedade, não é de repulsa. É o que vocês fazem. Ah, não deveria ter saído daí não, tem que ficar aí. Essa é a lógica de vocês, cara. Veja, é claro que eu acho que se nós tivéssemos uma situação de desenvolvimento, né, uma situação melhor de vida, talvez muitos paraenses não precisassem sair. Mas muitos paraenses querem uma vida melhor. E se querem uma vida melhor e Santa Catarina pode oferecer essa vida melhor a eles, qual é o problema? O problema é o quê? Ser paraense? Eles têm que ficar presos, sei lá, uma região, como se fosse um servo de gleba? É isso que vocês estão preconizando, cara. Eu vi pregações aberrantes vindos desses discursos que vocês estão defendendo. Muito simples. Você cobra. Quantos vídeos tem você cobrando o Jader Barbalho pra colocar esgoto aí em Belém do Pará? Essa deveria ser a preocupação. Sabe o que eu acho interessante? É que eles desviam o foco do debate para um ângulo em que eles justificam a discriminação que de fato eles estão alimentando. Veja que o foco do debate não é a questão do Pará, embora eu, sinceramente, seja extremamente crítico do governo paraense. Vou repetir para vocês, eu nunca votei no Jader Barbalho, no Helder Barbalho. Aliás, eu sempre fiz oposição ao Helder e ao Jader. Sempre fiz, tá? O problema não é esse. É a posição de um vereador que tem opiniões discriminatórias contra determinados cidadãos de categorias sociais inferiores e que é lamentável que uma pessoa pense dessa forma. Esse é o foco da discussão. Se você quiser discutir sobre o Pará, sim, tem inúmeros escândalos envolvendo a família Barbalho desde os anos 80 e... Sim, tá bom, nós sabemos de todos esses escândalos, tá? E o que vocês propõem? Nada, vocês também não propõem nada. Vocês propõem simplesmente usar essa bandeira de que o Pará é atrasado, o Pará é governado por uma família corrupta, o Pará é governado não sei o que, blá, 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 blá. Mas, por via das dúvidas, o que acontece? Vocês fazem isso para estigmatizar justamente o trabalhador paraense que está em Santa Catarina, dizendo que ele vai favelizar Santa Catarina, quando na verdade ele não é nem maior fluxo populacional de Santa Catarina hoje de imigração. Então, por que necessariamente Joinville vai ser favelizado pelos paraenses, sendo os paraenses citados como favelados? Essa é a indagação. Eu não vi ninguém falando de favelização do Rio Grande do Sul, ninguém falando de favelização de Paraná, ninguém falando de favelização do São Paulo. Claro, vocês não vão brigar com os centros maiores do país. Aí é muito mais como você bater no lado mais fraco. É essa que é a grande questão. E convenhamos, amiguinho, eu posso discutir problemas de Curitiba, eu posso discutir problemas de Joinville, eu posso discutir problemas até de Portugal.
Esse papinho seu, sabe, me lembra? Uma vez eu tava falando sobre história portuguesa. Aí um português falou assim: quem és tu para discutir história de Portugal? Tu não és português? É esse tipo de argumento idiota. Aí eu disse: meu filho, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que a história portuguesa e a história brasileira foram entrelaçadas durante 3 séculos? A maior parte da história do Brasil foi entrelaçada com Portugal? Você sabia disso? Eu falei para ele. Você sabia também que muitos dos historiadores que podemos estudar de Portugal não são portugueses, são ingleses, são brasileiros, podem ser espanhóis, etc. Quem te disse que para falar de algum assunto que pode ser até externo a nós, necessariamente você precisa ser nacional daquela região? Isso não tem o menor sentido que você está falando. Isso é pura bobagem, tá? É pura besteira. E os portugueses usam esse argumento xenofóbico para você não falar sobre os problemas de Portugal e também os problemas da migração brasileira em Portugal. Isso é um tipo de discussão imbecil. Imbecil. E o foco da questão aqui é falar sobre o processo migratório, que tem implicações, sim, no estado do Pará. O estado do Pará miserável, completamente abandonado. Enfim, sim, é minha preocupação. Reconheço perfeitamente isso. Inclusive, no último vídeo que eu falei, olha, o Pará é muito precário. O Pará está numa situação de precariedade como... acho que como nunca na história. O Pará está num estado terrível de precariedade atualmente com a família Barbalho. E eu não nego isso. Poderia falar horas sobre o assunto, tá? O problema é que eu toquei numa controvérsia sobre um posicionamento do Sul com relação ao Norte do Brasil. E está no meu direito. Está no meu direito escolher os assuntos que eu quero falar. E eu não estou aqui para ficar apontando o dedo para a sulista. Até porque, se eu quisesse fazer uma média, eu nasci no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, tá? Eu não sou parente de nascimento. Eu sou gaúcho e nasci perto de Porto Alegre. Porém, eu não posso aceitar certos tipos de instrumentalizações retóricas bradando a família Barbalho como espantalho para atacar os paraenses cidadãos honestos trabalhadores. É isso que eu não posso admitir. Eu posso falar de inúmeras falhas que eu vejo no Pará. Falhas que eu mesmo não aprecio. Falhas que inclusive eu critico. Mas, o que eu estou vendo aí é pura sacanagem que estão fazendo com os paraenses. Só isso. Pô, você vai ver os vídeos aqui que vai ter a COP30. Cara, é só você colocar. Qualquer vídeo da COP30 lá vai ter a América ainda no Rio. Direto das casas. É isso? Daí você quer ensinar como o curitibano deve agir com os problemas sociais que estão sendo causados aqui? Olha, vou lhe dizer uma coisa. Da feita que você quer sacanear paraense, a resposta é no sonoro sim. Eu não sou obrigado a aceitar a sacanagem dos outros, porque aqui nós somos também sacanhados. Eu não sou obrigado. Da mesma forma que nós somos muito sacanhados aqui, gente de fora também quer nos sacanhar. Então esse que é o grande problema. O problema é que o pobre no Brasil inteiro é sempre sacanhado. Seja no Pará, seja em Curitiba, seja nos estados mais civilizados do Brasil. E os estados mais civilizados do Brasil estão preconizando coisas que, no meu entender, são bastante vergonhosas e aberrantes para o grau de civilização que vocês julgam ser e ter. Nós fizemos uma live há pouco tempo, faz acho que 1 ou 2 semanas, e a gente falou sobre isso, a questão do Pará, e a gente abriu o Google Earth, né? Abrimos o Google Earth e colocamos no Pará. Aí falamos assim, vamos aumentar em qualquer lugar, vamos pegar um ponto e aumentar, né? Para ver pelo Street Views. Pegamos um ponto e aumentamos. Adivinha? Era favela. Pegamos outro ponto e aumentamos. Adivinha? Era favela. O esgoto a céu aberto. A cidade toda é uma favela. A gente fez esse exercício em live de pensar. Não há um lugar bonito em Belém. Bota o bonequinho do Google em qualquer lugar. Todo lugar é feio, todo lugar tem lixo. Loira, você é loira aí, não pode falar porque... E você é supremacista. Perdão. O que me chama a atenção muitas vezes no sulista é que, como ele é muito preso àquela esfera de região, ele é muito provinciano quando ele fala do Brasil. Belém do Pará é uma cidade que, do ponto de vista histórico, tem mais importância do que Joinville, para vocês terem uma ideia. E aí eles falam de conhecer uma cidade, sabe, pelo Google Maps. Cara, sinceramente, é muito vergonhoso da parte de vocês falando essa merda. Eu conheço Joinville. Joinville é uma cidade muito bonitinha. Joinville me lembra, em muitos aspectos, Castanhal, que é aqui uma cidade grande, que é mais ou menos 1h30 de Belém do Pará. Tá? É uma Castanhalzinha, um pouquinho melhorada, embora Castanhal seja uma cidade relativamente agradável. Um sujeito que fala de Belém do Pará dizendo que tudo é sujo através do Google Maps, cara, não é uma coisa muito séria, cara. Não é uma coisa muito séria. Belém é uma cidade que foi, durante o século XVIII, a capital do governo geral da capitania do Maranhão e do Pará.
Belém foi uma capital que era muito mais ligada a Lisboa do que propriamente ao Rio de Janeiro. Nós sabemos que Salvador foi uma capital muito importante na colonização portuguesa e depois foi para o Rio de Janeiro. A nossa adesão à independência do Brasil só foi oficializada em 1823. Quer dizer, até 1822, final de 1822, Belém estava ligada a Portugal. Por quê? Porque a capitania do Pará e Maranhão eram diretamente ligadas a Lisboa e as nomeações eram de Lisboa. Inclusive você tem palácios, você tem um palácio do século XVIII aqui, que é do governador da capitania. Você tem igrejas aqui que foram arquitetadas ou que foram incrementadas pelo arquiteto do rei de Portugal, que foi Antônio Landi, que era um italiano, se não me falha a memória, de Bolonha, que foi mandado por Dom João V para fazer determinadas igrejas. E detalhe, o mais interessante é que havia a possibilidade da transferência da capital, Lisboa. Isso era uma das possibilidades, tá? Havia várias, na verdade. Depois foi para o Rio de Janeiro. Mas antes havia uma possibilidade até de transferência da capital do Império Português para Belém. Havia essa teoria, tá? E muitas reformas foram feitas justamente pelo arquiteto do rei de Portugal, que no caso era Dom João V. Depois nós tivemos uma fase que foi a fase da borracha. A fase da borracha foi a fase do esplendor do Pará, em que Belém do Pará se tornou a terceira maior capital do Brasil. Era melhor do que São Paulo, era mais rica e sofisticada do que São Paulo, para vocês terem uma ideia só, no final do século XIX. Inclusive, algumas coisas foram introduzidas no Pará e muitas poucas pessoas sabem. Por exemplo, a primeira sorveteria, o primeiro aquário do Brasil, o cinema mais antigo do Brasil em Belém do Pará, que é o Cinema Olímpia. Inclusive, estão restaurando o Cinema Olímpia quando ele foi fundado mais ou menos em 1912. Quer dizer, é um cinema centenário, dentre outras coisas. Então, quer dizer, houve uma época que nós chamaríamos de Belle Époque paraense, que Belém ficou parecendo uma espécie de Paris, né? Inspirada na arquitetura parisiense, na arquitetura francesa, etc. Então você tem casas muito bonitas, etc. Aí você vê um bando de gente com uma mentalidade roceira, provinciana, falando de uma capital cuja história é muito mais fecunda do que muitas cidades do Paraná e de Santa Catarina. E até mesmo Curitiba. Curitiba é muito mais recente do que Belém. Belém foi fundada em 1616 através de uma fortaleza, ou seja, foi um forte português que foi instalado para a defesa da Amazônia, para a defesa do Rio Amazonas e assim sucessivamente. Por quê? Porque havia a ação dos ingleses, dos holandeses, tentando dominar partes do Império Português. Então a gente vê que existem pessoas do Brasil que querem dar pitacos sobre o Brasil. Por exemplo, o MBL. O MBL veio com esse papo de nós temos um projeto para o Brasil e, cara, vocês não conhecem o norte do Brasil. Vocês não conhecem o Nordeste. A visão que vocês têm de Norte e Nordeste é completamente estereotipada e depreciativa. E aí, quer dizer, o núcleo do poder econômico e político está no Centro-Sul. E vejam que isso não foi porque pelos lindos olhos dos alemães ou porque os italianos são laboriosos mais do que outros. Não, não era somente isso. Existe uma política favorável ao pessoal do Sul e Sudeste. Políticas oligárquicas que favoreceram essa região em detrimento de outras. Existem inúmeras discussões econômicas e sociais a respeito dessas preferências que geraram essa desigualdade extrema entre o Norte e o Sul. E aí esse pessoal acha que a riqueza foi feita por geração espontânea, porque os capitalistas, ou porque, sei lá, os italianos são mais trabalhadores do que outros, ou os alemães, etc. Cara, se existe povo trabalhador pra caraléu, é nordestino, cara. Pega peso pra tudo quanto é lado. Existem dois povos, pelo menos no meu entender, que geraram fluxos migratórios para todo o Brasil. Um é o paulista, o outro é o nordestino. Os paulistas colonizaram todo o sul do Brasil, colonizaram o centro-oeste. Os nordestinos colonizaram o norte do Brasil, tiveram muita influência, principalmente na época da borracha, quando houve a grande seca do Nordeste, que foi terrível, em 1877, matou mais ou menos 200 mil pessoas de fome. E, por outro lado, esse pessoal veio tudo parar. Inclusive, meus ancestrais são todos do Nordeste, praticamente, né? Eu só tenho uma genealogia portuguesa, uma genealogia um pouco mais paraense, digamos assim, mas o resto é tudo do Nordeste.
É tudo Nordeste. Aí vem esse pessoal falando besteira. Olha, vocês são pobrinhos, são favelados, não sei o que, blá blá blá, sabe? E acham que conhece o Pará pelo Google Maps, cara. Olha, não, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha completa. Vamos ver, besteira. A Ariana? Ariana. Fui Ariana? refutado aqui, tá? Perdão. refutado. Vou deixar os partos falarem. Vou ficar em silêncio. Fui refutado. A Ana pode falar sempre. O Ricardo falou, qual o problema de cagar dentro do rio, Junito? Vai dizer que tu tem que gastar com saneamento? Daí vamos tirar dinheiro de onde pra uma festa com uma A natureza deu o rio pra Porque, isso. assim, tem que poder cagar dentro do rio, sim, porque se você criticar isso, você é nazista. Vejam que a visão do paraense é sempre estereotipada, é sempre de uma figura quase que barbarizada. Então existe sempre um complexo de desumanização daqueles que vivem as regiões mais pobres do Brasil. Cara, sabe o que acontece? A gente vive falta de saneamento básico porque a gente gosta de tomar banho de vala, tá bom? Tá? A gente gosta de pobreza. Aí quando a gente quer sair dessa pobreza que gostamos para trabalhar em outros lugares do Brasil, aí vem um bando de filho da puta falando merda sobre a gente. Deu pra entender? Veio o nordestino, trabalha em São Paulo, é um vagabundo, é cara feio, é um baixinho e não sei o que. Aí chega o cara do Pará, vai favelizar, né? Vai empobrecer a nossa região e não sei o que, blá blá blá. Nós temos que dar emprego somente para curitibano, não tem que dar emprego para esses vagabundos não, para esses caras de fora. Cara, vocês não tem jeito, cara. Vocês não tem jeito mesmo. Vamos lá. É isso. Todo mundo tem o direito de cagar no rio. Seus Exato. nazistas pardos. Seus nazi pardos. Engenheiro Léo, o seu problema não é nem cagar no rio, sabe o que é? O seu problema é abrir a boca. Porque em quase todo debate que eu vejo, se você me acrescenta alguma coisa, sabe o que é? É uma cultura inútil, como também você me acrescenta algo que eu não devo seguir. Literalmente. Você me faz concordar com Gustavo Machado, cara. Olha, para eu concordar com trotskista, para eu concordar com Jones Manuel alguma coisa, cara, é porque vocês falam tanta merda, mas tanta merda, que até um trotskista fala coisas óbvias. Entendeu? É incrível! Isso não existe! Vamos lá. Cara, assim, é difícil, cara. E assim, é um bom mocismo. Assim, a gente tem que parar com o bom mocismo. Porque assim, existe esse negócio de bom mocismo e querer mostrar que você é muito virtuoso e não entrar no cerne do problema. Assim, tem na nossa própria militância, a gente tem que parar. Cara, se a gente vai. Eu falei hoje no meu Twitter, se a gente vai entrar numa guerra geracional pra refundar o país, a galera tem que ser menos alecrim dourado com certos assuntos também. A gente tem que entrar com firmeza dentro dos assuntos. Eu vi um lá, ai, vocês não vão punir o professor Ricardo porque ele é muçulmano. O cara vai. Sabe? Mas não entendi. Não, a continuação do vídeo é isso, se Júnior, se você quiser colocar aí. Vamos pegar aqui uma coisa, vamos ver o Penserol, vamos ver o que eu vou falar. Vamos ver o Penserol. Sério? Tá. Daí tem uma parte mais absurda no final ainda. Blá, blá, blá. Aí, o MBL, dando profundo prazer a vocês, está também transformando desse grupo, fazendo assimilações entre os nordestinos e os nortistas com os muçulmanos da Europa. Opa, aqui. Se os nortistas e os nordestinos são mal vistos, e observem que eles querem imitar muito a direita europeia nesse sentido, porque eu vi muito desse grupo fazendo assimilações entre os nordestinos e os nortistas com os muçulmanos da Europa. Se existe um elemento mistificador do êxodo muçulmano na Europa, é a ideia de que a Europa será muçulmana. Que é uma das coisas mais ridículas que a gente pode elucidar no sentido tanto sociológico como no sentido econômico, no sentido inclusive espacial. Pois se nós observarmos alguns países da Europa onde há certos grupos muçulmanos, a faculdade que os muçulmanos têm de habitar na política europeia é simplesmente nula. É um povo abertamente marginal. E mais além, sempre tem aquela teoria de que os muçulmanos têm mais filhos do que os não muçulmanos, essencialmente. Olha, se existe algo que o Islã hoje em dia sofre na Europa, é o processo de secularização. E vejam mais, esses radicais muçulmanos que dizem que vão implantar Sharia na França, na Inglaterra, aí você tem o primeiro prefeito muçulmano de Londres. Aí o pessoal acha que Londres vai virar a Arábia Saudita, sabe? Quando você vê, o muçulmano é uma figura completamente secularizada, aceita todo o jogo da estrutura social, política, cultural europeia. Ou seja, tem assimilação do muçulmano ao Que mentira. Olha, eu só tenho um comentário. Mano, ele não era burro assim, ele era inteligente naquela Só época. tenho um comentário pra esse cara. Pelo segundo ano seguido, o nome mais registrado em Londres foi Mohammed. Mohammed, é? É assim que a senhora vai ler estatísticas. Eu não sei qual é o nome dessa senhora, uma senhora muito bonita, diz passagem, mas que realmente mostra um completo desconhecimento sobre o assunto. Eu estava avaliando algumas estatísticas sobre o crescimento da natalidade muçulmana na Europa. A natalidade europeia é mais ou menos 1,6, tá? A média da natalidade europeia. A natalidade muçulmana hoje, qual é a natalidade muçulmana hoje? Vocês têm ideia? É 4? É 5? Não, é 2,5. Sabe o que significa isso? Queda. Ou seja, no cômputo geral da Europa, infelizmente eu não tenho dados estatísticos aqui para mostrar, mas no cômputo geral existe uma diminuição da natalidade muçulmana na Europa também. E essa diminuição da natalidade está atrelada a vários fatores.
Vamos analisar essa questão dessa menina falar do Mohammed, dos muçulmanos. Ela deve achar que os muçulmanos são um grupo monolítico que não tem diferenças de países, diferenças de facções, formas de adaptação dentro da civilização da Europa e assim sucessivamente. Vejam que boa parte dos muçulmanos ingleses, por exemplo, eles provêm das regiões do antigo Império Britânico, da Índia e do Paquistão. Então você tem um grosso desse pessoal que ainda remonta ao Império Britânico. Se você chegar na França, boa parte, tudo bem que aqui eu não tenho dados estatísticos muito detalhados, mas boa parte desse pessoal muçulmano que vive na Europa hoje são remanescentes, por exemplo, da Argélia. A Argélia foi uma colônia francesa, como também do Líbano, da Síria, teve muita influência francesa, etc. Se bestar, nós temos populações muçulmanas na Europa, na Polônia. Essa população, minha querida, sabe quantos séculos tem? Tem mais de 2 séculos, quase 3 séculos que vivem na Polônia. Muçulmanos que vivem na Polônia. Muçulmanos que vivem na Bósnia. Então nós temos vários muçulmanos europeus, vários tipos de muçulmanos europeus. Na Bulgária você tem turcos muçulmanos. Na Albânia, a Albânia é muçulmana e assim sucessivamente. As chances desse pessoal tomar o poder na Europa, e aqui quando a gente pergunta como é que alguém toma o poder, como é que alguém começa a se tornar hegemônico, não é pelo número de filhos. Isso porque está se reduzindo. Porque nós temos várias levas de muçulmanos, então você tem as levas mais antigas de muçulmanos, por exemplo, os magrebinos, os argelinos, etc., que eles são grupos já consolidados na sociedade francesa. Eles são abertamente seculares e quando eles praticam a religião muçulmana é como se alguém, sei lá, praticasse o catolicismo hoje. O catolicismo privado, propriamente dito. E nós temos que relembrar que a França é um dos países mais secularistas da Europa, né? É um radical secularismo que vocês nem imaginam. E você tem as novas levas de muçulmanos. Então, existe um processo que é o seguinte, um processo de adaptação dessa comunidade muçulmana, das mais antigas levas e das novas levas. E o mais interessante, isso quem falou isso, até estou conversando com um amigo meu que é um sociólogo europeu, inclusive, ele diz o seguinte, que a leva mais antiga de muçulmano, que é secularizada, não quer muita aproximação com essas novas levas, que ainda tem alguns traços dos seus países. E temos um outro aspecto, o perfil do muçulmano que procura a Europa. É isso que nós temos que entender. O que é o perfil muçulmano que procura um mundo europeu? Emprego, e quando não é emprego, é fugir do seu país. Então muitos grupos muçulmanos não querem vínculos com o passado. Eles não querem a Sharia ali. Quando nós pegamos aquelas minorias que falam de Sharia, de radicalização, vamos dominar o país com o número de filhos, esse tipo de argumento, é óbvio que isso é um argumento estritamente retórico, porque na prática está justamente acontecendo o contrário, está tendo uma redução populacional de muçulmanos também. Por quê? Porque existe uma coisa chamada universo urbano, econômico e social e cultural secular. O mesmo procedimento que aconteceu no Brasil, que hoje está tendo uma queda de natalidade, isso aí é em qualquer processo de modernização econômica capitalista. Então, vejam, e eu não estou falando aqui dentro de um viés marxista, tá? Mas é um fato. Então, meus amigos, um grande abraço.